E quando acabou, ele chorava muito. E aí a gente perguntou como é que ele se sentia agora vendo a história dele contada. E ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. A cena vem: Felipe, como é que você se sente agora vendo a sua história contada? Ele olhou para cima, assim, ficou com os olhinhos revirando, e ele falou: livre. Isso, para mim, carimbou uma sensação que eu sempre tive de que a arte existe para libertar a gente dos dias. Você gosta de saber das histórias das pessoas? De como é a vida delas, o que elas viveram? E você conta suas histórias também? Pra quê? Essa que você ouviu aí é a atriz Denise Fraga. É com ela que eu converso nessa edição sobre o poder de contar uma história de vida. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A Denise Fraga é ótima de contar causos. Ela mostrou isso quando fez o quadro Retrato Falado, que foi ao ar por 10 anos no Fantástico e foi um sucesso tão grande que acabou virando livro. Depois disso, a Denise seguiu contando histórias de vida. Fosse nas colunas que ela escreveu com experiências pessoais para a revista Crescer, fosse nos palcos. Agora mesmo ela encena Eu de Você, feita com base em 300 histórias enviadas por pessoas que queriam contar passagens de suas vidas. Nessa edição do podcast da semana, a Denise tenta desvendar o fascínio por trás de contar e de ouvir uma história de vida. Ela conta ainda qual é a sua relação com a autoexposição e arrisca dar a receita de um casamento longo e feliz. Ouve aí meu papo com ela. Denise, essa não é a primeira vez que você trabalha com histórias reais, cedidas por quem viveu. Por que contar uma história real? Por que é tão impactante? E quando você descobriu que havia potencial em histórias reais? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que vai na padaria e volta com uma história. Engraçado você me falar isso, que olha o que me lembrou. Uma amiga minha, eu tinha uma super amiga, chamada Marisa, é minha amiga até hoje, mas a gente era de escola, a gente se distanciou. Mas ela falava, eu falava para ela, eu falo muito, você não me conta nada. E ela falava assim, mas você tem histórias mais interessantes do que as minhas. E, na verdade, não é verdade, né? Ninguém tem histórias mais interessantes do que ninguém. Mas eu acho que talvez eu tenha tido, desde isso eu era menina na escola, sim, adolescente. Eu acho que eu tenha tido desde cedo esse amor pela vida cotidiana. Eu acho que isso é um fato, assim. E ouvir e me emocionar com as histórias dos outros. E eu sempre achei que tem um negócio que é alma de artista. Eu acho que isso existe, que nem ouvido afinado, você tem ouvido ou não tem ouvido. A alma de artista é um negócio que, assim, muito artista não tem alma de artista, mas muito engenheiro pode ter alma de artista. Eu acho que alma de artista é a capacidade que algumas pessoas têm de observar a vida enquanto ela corre. Os artistas têm isso, os escritores têm isso, né, de fazer você está lá vivendo aquele drama, você está chorando, mas você está percebendo. Eu me lembro que minha mãe, uma vez eu não era atriz ainda, eu era mocinha, assim, e eu estava no sofá com a minha mãe estava chorando, eu estava de mão dada com a minha mãe, era um problema familiar, eu também estava condoída daquilo, mas eu olhava e falava assim: "Nossa, como ela chora bonito, como ela chora bem", como se fosse uma cena. Essa eu acho que eu sempre observei a vida de fora, na verdade, mesmo antes de ser atriz. Aí sendo atriz, aí depois encontrei o Luiz, que quando a gente foi fazer o retrato falado, ele falou: "Ah, eu tenho uma ideia, as pessoas contam a história e você representa". Eu achava isso impossível de se fazer, porque era para ser um quadro pequenininho, barato, dentro do Zorra Total ainda, a gente estava querendo pegar uma oportunidade, porque eu estava grávida e não podia fazer nenhum programa ainda. O Manga falou: "Não, mas você faz em São Paulo, faz com quem você quiser". Eu falei:
Opa, é? Então não posso perder. Então comecei a fazer o retrato falado de barrigão, ainda dentro do Zorra Total, depois que foi para o Fantástico, foram 10 anos lá. Foi um programa de muito sucesso. Essa peça não tem nada a ver com o retrato falado, mas também vem dessa nossa, digamos assim, a nossa obsessão pela vida cotidiana e quanto que ela, ao holofote da arte e da poesia, ela é muito interessante. Muitas pessoas acham que as suas histórias não são dignas do teatro, do cinema, ou de serem escritas. E eu acho que com a peça a gente, de alguma maneira, a gente recebe essas histórias do público, né? De quem nos deu, da plateia, né? Simbolicamente, e a gente embrulha elas para presente, no papel de presente da arte, da beleza, da poesia, e a gente devolve ela para o público que está ali sentado, dizendo: olha o que você viveu, olha como é rico o que você viveu, e um monte de coisa. Acho que, apesar das adversidades, olha como ainda tem um negócio muito legal que se chama existência, né? Esse pertencimento, esse negócio todo, que é a história da humanidade, e como isso ainda tem algum fascínio, né? Estar no jogo. Para quem cede a história, qual é a ideia? Por que que alguém acha interessante contar a própria história? Então, você sabe que agora, Isabelle, a gente incluiu na peça um texto da Simone de Beauvoir, que ele resume muito o que a gente tentou fazer, né, pelo menos. E que o texto é assim, eu vou falar aqui, porque é assim que ela fala: porque eu escrevo, porque eu preciso, nas horas mais difíceis da minha vida, rabiscar frases, ainda que nunca sejam lidas por ninguém, traz para mim o mesmo conforto de que a reza para quem tem fé. Através da linguagem, eu ultrapasso o meu caso particular. Eu comungo com toda a humanidade. Toda dor dilacera, mas o que a torna intolerável é que quem a sente acha que está separado do resto do mundo. Partilhada, a dor deixa ao menos de ser um exílio. Não é por prazer, por exibicionismo, por provocação, que tantas e tantas vezes os artistas, a gente pôs, né, ela fala, os escritores, né, relatam experiências terríveis, desoladoras até. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça, em seus sofrimentos individuais, essa é a parte que eu mais gosto, o consolo da fraternidade. Essa é uma das funções essenciais da arte, superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. Eu acho que esse texto, a gente viu esse texto, a gente falou, não, é tudo isso. E eu acho que uma pessoa resolve, respondendo a sua pergunta, nos mandar a sua carta para superar a solidão. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te contar uma historinha que para mim é assim, o grande prêmio que eu ganhei com Eu de Você, que foi logo no início, quando a gente estava ensaiando. Tem duas histórias na peça, todas são delicadas, mas tem duas que são mais delicadas, que é a história do Felipe e da Karina, que são histórias de abuso, assim, e a gente queria que eles se sentissem confortáveis com a maneira com que a gente estava contando a história deles. Então a gente chamou só o Felipe e a Karina, a gente chamou os em dias diferentes para assistir o ensaio ainda na sala de ensaio, assim, na luz branca. E o Felipe foi, e quando acabou, ele chorava muito, e eu com ele, né? E aí a gente perguntou como é que ele se sentia agora vendo a história dele contada. E ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. A cena veio: Felipe, como é que você se sente agora vendo a sua história contada? Ele olhou para cima, assim, ficou com os olhinhos revirando, e ele falou: livre. Isso, para mim, carimbou uma sensação que eu sempre tive de que a arte existe para libertar a gente dos dias, da mediocridade da vida, né. Eu sempre falei uma coisa: a vida não basta, uma vida, eu falava: "Uma vida só não basta, por isso que você vai ser ator". E aí, tempos depois, eu li a frase do Ferreira Goulart, que eu não conhecia,
a vida não basta, e a arte existe porque a vida não basta. Então, na verdade, o Felipe, com esse livro, ele carimbou essa ideia de que a arte, na verdade, quem tem contato com a arte, quem vai ao teatro, quem vai ao cinema, quem lê, é uma pessoa que ela, de alguma maneira, ela se liberta da mediocridade dos dias. Ela entende que ela pertence a um negócio muito maior, que ela, né, ela não vai deixar de sofrer, mas quando ela está ali e ela tem a música do Chico para cantar, ela fica chorando e canta a música do Chico chorando, mas fala, é que nem aquela música do Chico, né? Ou aquele conto da Clarice, aquele poema do Pessoa, mas você está com a cumplicidade dos poetas. E, portanto, você sofre bonito. E sofrer bonito, no mínimo, é um alívio, ou você entende isso que a Simone de Beauvoir fala, que é o consolo da fraternidade, de não estar sozinho, de entender que você faz parte de uma coisa que todo mundo tem problema, né? Eu acho que a gente está vivendo também um negócio, a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão muito sozinhas, muito tristes. A nossa amostra de histórias que a gente recebeu, ela é um símbolo disso, né? Ela denotava isso. E eu falava, eu não quero fazer um espetáculo triste, eu não quero fazer uma peça triste, a gente já está tão triste. Era final de 2018, Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. E eu falava, mas eu não quero fazer uma peça triste. Eu falava, a gente precisa ensolarar, a gente precisa solarizar isso. E aí a gente meio se colocou como desafio, como tratar com leveza, e não leviandade, vê bem, leveza a tragédia cotidiana, que é comum a todos nós, cada um do seu grau, claro. Eu falo, né, do alto de um privilégio, mas é muito louco como a gente se propôs uma maneira de fazer essa montanha-russa de emoções, de levar uma pessoa do riso ao choro. Isso foi muito pensado, muito. A gente colocava o lixo, colava papeizinhos na parede e falava, não, agora a gente tem que solarizar, a gente tem que ir para cima e fazer, como diz, essa coisa fluida de uma emoção para outra, e as histórias mesmo se misturando, virando essa espécie de histórias de todos nós. Todo mundo se identifica muito, porque algum pedaço ali é teu, né? Você acha que talvez o fio que una essas histórias, não só da peça, mas as histórias que nos cativam, seja essa coisa que você falou da tragédia do cotidiano? Será que é isso? Teve uma moça uma vez num debate lá, quando a gente fez o Teatro Vivo, que ela falou uma coisa bonita, simples, mas bonita, que ela falou assim, é uma colcha de retalhos, mas que cobre todos nós. E eu acho que tem isso, assim, né? Por que as pessoas se identificam? Porque tem histórias muito simples. A gente acabou tirando as histórias que eram muito particulares. As histórias que tinham alguma coisa que era pontual, elas acabaram por sair. Denise, você conta também as suas próprias histórias? E nesse caso, como é que fica a interpretação? Ela muda em relação ao jeito que você viveu e que você interpreta as histórias dos outros também? O que é legal é esquecer que é minha, né? E isso até acontece um pouco, assim, porque, na verdade, foi sem querer, essa não era a ideia. O que aconteceu é que eu tive que improvisar muito. Não tem muitas histórias minhas, tem a história do meu pai, que canta na churrascaria, e também é o pai maestro, e a história da minha mãe, nadadora, aquela que nadava e me deixava na praia, era a minha mãe mesmo. O que a gente tentou fazer é que eu não fazer muito personagem. Na verdade, eu vivo as histórias alheias muito também, sem fazer. Eu, claro, dou uma diferenciação de voz um pouco, porque é você tentando ser aquela. E aí, naturalmente, a gente é atriz, quando você vê, você entrou num terreno que não é o teu. Mas o tempo inteiro, uma coisa que o Luiz falava muito para mim era: não representa, não faz o personagem, se deixa viver aquilo, né? A ideia é passar de uma história minha para uma história alheia, como se todas fossem dos outros ou todas fossem minhas, né? Agora, você tem histórias suas ali, são poucas, mas tem. Você se considera aberta sobre a sua vida pessoal? Por um lado, você já falou em entrevistas sobre temas muito íntimos, que são de todos, mas que são muito íntimos, como menopausa,
dores do envelhecimento, etarismo, falou sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. E aí, pesquisando para o nosso papo, eu vi uma coisa muito engraçada, que foi uma chamada muito curiosa de uma revista de famosos que tinha um chapéu assim: Famosos Milagre. Discretíssima, Denise Fraga faz rara aparição ao lado do marido. Nossa! Então, eu queria saber como você se sente sobre exposição. Se você se sente exposta ao contar as suas histórias, né? Quando você escrevia também as colunas. Ou se é algo tranquilo para você. Se você consegue dosar, enfim. Não é algo tranquilo, quando eu vejo, eu já falei. Na verdade, até me assusta me assusta não, eu acho curioso esse discretíssima, mas na verdade eu acho que também é assim, a gente sempre preservou a nossa casa. Na verdade, é muito mais uma crença que isso não tem interesse, gente. Assim, eu sempre acho que a gente está vivendo uma coisa, né? Que eu tenho mania de de fazer uma pergunta para as pessoas, que eu falo, o que que você faz? E eu tenho que parar de fazer essa pergunta, porque hoje tem muita gente que só é, né? Fica difícil até, né, dizer o que que é, né? A rede social fez uma coisa com a gente que, assim, o ser já é alguma coisa, já é um trabalho, e é um trabalho em si. Se eu resolver botar minha vida na rede, que eu acho que isso é uma coisa que o porquê eu não ponho, é um trabalho danado, gente. Imagina, e eu acho muito curioso você passar pelas coisas que você está passando, a vida que você está vivendo, e você toda hora pensar assim: ah, isso eu devia postar. Será que eu posto isso? Será que eu não posto isso? Ah, meu Deus, queria ter postado. Nossa, a vida vira um inferno, porque você vai ter a sensação que aquilo que você não postou, você não viveu, que é o que eu acho que acontece com muita gente, né? Então, talvez essa coisa da gente não aparecer discretíssima venha daí, na rede. Meu filho fala para mim: mamãe, enquanto você não postar o churrasco, você não vai ter muitos seguidores. E eu falo para ele: Nino, não adianta, não vou postar o churrasco, porque não é porque eu não quero, é porque eu tenho vergonha. Entendeu? Eu tenho vergonha de falar: olha como é a minha vida, olha como eu sou interessante, olha com a minha casa, olha o que eu estou comendo. Eu não acho, me dá uma aflição esse movimento que a gente se tornou. Para quem, na verdade, no outro dia eu diagnostiquei qual era o problema. Sabe qual é o problema? É que eu preciso entender para quem que eu estou falando. E até é por isso que eu recebo o público na porta há muito tempo. Eu falar assim, eu gravar um vídeo, se você pedisse para eu fazer, por exemplo, esse podcast aqui, só olhando para a câmera e falando, eu sou uma pessoa capaz de falar uma hora seguida, você vê que eu sou uma pessoa tagarela, mas eu não sou capaz de falar uma hora seguida para ninguém, sem saber que, ô Isabelle, e eu saber que todo mundo está ouvindo a gente, que legal, tem mais gente ouvindo, mas eu tenho para quem falar. E eu recebo o público na porta há muitos anos, e para mim, eu acho que eu não sei mais fazer uma peça sem receber o público na porta. Eu tenho um pouco essa ânsia de saber um pouco quem está ali. E é o público e é o outro, que na verdade é enfim, uma frase um pouco feita, mas é o outro que determina quem você é, né? É a tua reverberação no mundo que vai dizer para você quem você é. E eu acho muito curioso que a gente está perdendo isso, né? Se eu vejo você, sei lá, se remexendo aí na cadeira, eu acelero a minha fala, que eu estou achando que você está me achando chata. Nós somos esse misto, né? A minha fala vai ser nesse misto de nós duas. E eu acho que a gente está perdendo muito da nossa reverberação com esse costume das telas. E a gente está mesmo comprometendo não só a nossa paciência, a nossa atenção, que está dinamitada, está estragada, mas a gente está comprometendo muito da nossa educação mesmo, eu acho. Será que é por isso que você gosta de receber as pessoas também? Eu imagino que elas devem te contar mais histórias, né? Saindo da peça. Você sabe você sabe que eu recebo as pessoas na plateia, e aquela conversa agora no início, ali no Teatro Sérgio Cardoso, ainda está me deixando muito nervosa, porque você vê todo mundo, né? E é um teatro em cascata, então você vê todo mundo te olhando. Quando você está conversando com outra pessoa, você vê que tem gente te olhando. E eu tenho que fazer um esforço danado para olhar no olho da pessoa com quem eu estou.
como um exercício mesmo, porque senão eu já fico querendo dar atenção para outro que talvez eu não esteja ali dando, né? Então, eu fico ali recebendo e conversando mesmo. Por isso que eu nem tiro foto, que eu quero saber como a pessoa veio, quero saber de onde ela é, se aquela é sua filha, por que vocês chegaram aqui, como vocês souberam da peça, né? E isso é... Nossa, tem histórias que às vezes eu queria ficar ali e não posso porque eu tenho que começar a peça. E aí, logo que acaba, eu vou para o saguão também, porque eu quero ouvir as pessoas. E o que acontece com essa peça é uma coisa muito bonita e curiosa, porque tem uma fila, às vezes, eu fico no teatro, às vezes, 1 hora depois do término da peça, porque as pessoas vêm me contar, não vêm só tirar foto ou dizer que gostou e tal, elas vêm me contar a história que as histórias lembraram a elas. Então, vira meio as histórias das histórias. Então, nossa, tem cada passagem incrível. Você é casada há 27 anos com o diretor Luiz Vilaça. E ao Globo você falou que daqui a pouco vai esconder essa informação porque as pessoas acham que tem alguma coisa errada, acham que tá esquisito isso. Como é que é viver e trabalhar com alguém por tanto tempo? Qual é o segredo? Pois é, não sei, não sei se fosse uma receita, mas eu acho que tem assim, a gente achou um lugar, a gente se respeita muito. Eu acho que a gente tem uma coisa que, assim, como a gente trabalhou muito junto e nós somos muito curiosos e investigativos, eu, como diz, atiço o Luiz e ele me atiça. Ele fala para mim, né, coisas tipo, não faz essa carinha eu já conheço, sabe assim? Ele é um diretor que ele me faz caminhar, assim, sabe? Então, eu acho que isso também, você não quer largar aquele osso do lugar onde você cresce, quer dizer, se você quer crescer. Então, e, assim, mas também nem sempre, não é sempre um mar de rosas, a gente já teve nossas crises, mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho e que ele tem, que é uma perseverança, uma esperança de que ainda tem leite ali. E eu vejo pela nossa trajetória profissional também, porque eu fiz muitas peças durante muito tempo, fico em cartaz 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. A gente fez o Retrato Falado por quase 10 anos. As coisas duram. Eu sou uma pessoa de trajetórias longas a cada projeto. Eu quero que eu não quero terminar a peça fazendo São Paulo, Rio e acabou. Tem muita gente que quer ver a peça e eu acredito nisso. E quando eu vejo uma cadeira vazia lá no teatro, eu sempre fico pensando quem que não está ali, assim, quem que eu poderia pegar pela mão, que adoraria estar ali e não está só por desaviso, não é falta de dinheiro, não, é só por desaviso. Então, essa coisa, assim, também eu acho que também nós dois somos obcecados pela... Então, a gente tem pontos em comum. Aí, não é fácil, eu falei isso, que eu quero esconder essa informação, porque eu sinto que daqui a pouco, eu mesma começo a falar assim, gente, mas isso não é normal, há muito tempo, mas a gente achou um lugar assim, não é fácil não, é construção, sabe? Resignação aqui, ali, volta, conversa, restabelece, né? Também tem meio... É construção, casamento longo é construção, gente, ainda mais nos dias de hoje, nossa. Denise, na peça você conta a história de uma mulher negra e dá o contexto, você avisa. Fala que ela quis que você a contasse, que você é uma mulher branca de classe média alta. E eu te pergunto por que você considerou importante fazer essa contextualização. Ela era casada, teve um relacionamento de 4 anos com um homem branco de classe média alta. E ela era uma mulher negra, pobre. Não sei na época se ela já estava melhor de vida, sim, mas isso com certeza pesou para ele fazer o que ele fez com ela, né? Então, né, eu falo assim, a Karine é uma mulher negra, eu sou uma mulher branca, eu jamais vou ter a dimensão do que é ser uma mulher negra, mas ela quis que a gente contasse a história dela. Isso, primeiro, é importante dizer que essa peça foi construída por vários criadores dentro de uma sala. E isso foi muito, essa peça fez eu acreditar muito, Isabelle, no coletivo, na criação coletiva, em você abdicar de certas vaidades com opiniões, como você cresce, como você ouvindo o outro e deixando um pouco a tua opinião de lado, você cresce, sabe? E o Zé Maria, que é o nosso produtor, que é um artista, é um produtor, mas ele é um artista,
E ele, na hora que a gente fazia a história da Karina, que a gente falava que ela era uma mulher negra, ele sentiu essa falta da gente explicitar e até didaticamente colocar para os brancos presentes, brancos e brancas presentes, o que é esse tal de lugar de fala que muita gente fica falando que é mimimi, não pode, a gente agora não pode falar mais nada. Não, faça a sua parte. Entenda o mundo que você está vivendo, né? Ensina o seu filho a chegar nos lugares e fazer o teste do pescoço, a girar o seu pescoço, contar os negros presentes, para ele perceber que é uma sociedade fundada na opressão, que tem maioria negra e que você não encontra os negros nos lugares que você frequenta como branco. Existe um apartheid real, né? E aí a gente fala, mas eu não sou racista. Não, mas não é isso não. Precisa ser antirracista. Se a coisa que eu acho necessária hoje é que os brancos e as brancas se engajem profundamente no movimento antirracista. E aí a gente tenta fazer um pouco a nossa parte lá. Assim como na peça também tem outra história que ela fala desse racismo de uma outra maneira, que é aquela professora com aquele aluno, né? E que não é uma história de racismo explícita, mas está ali. E eu sempre que eu posso, se tiver, né, e tem tido, para nossa felicidade geral da nação, tem tido moços negros na plateia. E é muito bom, porque em 2019, no Teatro Vivo, não era muito fácil achar. Agora tem sido mais fácil achar. E é muito bonita a gente poder, com essa história, que não é exatamente um episódio que fala de racismo, mas a gente poder, de alguma maneira, colocar luz sobre isso. Porque é a história da professora, que é uma professora que não sabia lidar com um aluno quando ele era pequeno, né? E ela manda ele para fora de classe uma vez, tem um episódio meio violento, e um dia, muitos anos mais tarde, ela encontra esse rapaz. E ela fala, né? Até ela fala, eu fiquei com medo daquele homem me olhando, eu apressei o passo até que ela vê que é ele. E ela pede perdão, é muito bonita assim, a história. E com certeza isso veio de uma coisa que é fato e que precisa ser, como diz, fiscalizada pelos próprios professores, as suas atitudes sem querer racistas na sala de aula, né? Porque está na gente, né? A gente precisa entender que só ser branco é ofensivo numa sociedade que foi fundada num dos maiores crimes da história da humanidade, que foi a escravidão no Brasil. Ela é muito diferente da escravidão que aconteceu em vários lugares. É um crime horroroso. E a gente precisa fazer essa reparação com pequenos atos cotidianos, que só para a gente ir tomando essa consciência, né? Eu fico pensando sempre nisso, Isabelle, como a gente tem calcinha nude e é bege, esmalte nude e é bege. E ainda tem para vender. É ofensivo. Nude quem? Quem que está nu? Quem que está nu que tem essa cor de pele? Uma vez o meu filho estava fazendo um trabalho de escola e ele falou assim, isso aqui pode ser um pouco assim, meio cor de pele. Aí tinha uma menina negra no lugar, eu adorei essa história, porque ela falou para ele, que pele? E é isso, a gente precisa escutar os professores de plantão, entender que é verdade, a gente muitas vezes pode fazer sem querer, mas é tempo de aprender, o mundo está mudando para caramba. Se a coisa mais legal que acontecer com a rede social é que vozes que não eram ouvidas foram ouvidas. Houve, de alguma maneira, mesmo dentro dessa Torre de Babel, que a gente, né, com todos o arsenal de comunicação na mão, a gente talvez nunca tenha se comunicado tão mal, mas dentro da Torre de Babel, vozes que nunca foram ouvidas foram ouvidas. E isso talvez seja o efeito colateral melhor da rede, né? Você foi muito transparente sobre o seu posicionamento político, muito crítica ao governo Bolsonaro, e na última semana você se reuniu com o presidente Lula. Como é que estão suas expectativas diante de todas as dificuldades que o setor da cultura tem a enfrentar? Então, bons ventos sopram, né? A gente tem
Na verdade, assim, o que a gente está tendo é um alívio danado, né, pela vitória do Lula, não só do Lula, mas eu acho que principalmente da democracia, porque está mais do que claro qual era o plano, né? Vamos combinar. Então, a gente tem que entender que, assim, que estamos todos pela democracia antes de qualquer coisa. Ah, você é do Lula. Não sou do Lula. Eu tenho imensa admiração por ele, mas o que eu quero dizer é que tem uma coisa anterior a tudo isso, que é essa luta pela nossa democracia, que nunca se mostrou tão frágil, né? A gente nunca podia imaginar como ela era frágil. Então, eu acho que a gente está no setor cultural aliviado, como muita gente, mas a gente sabe a pedreira que tem pela frente, porque houve um grande desmonte real, né? Assim, para você ver, as pessoas não leem as notícias e não sabem, mas tinha o dinheiro para a cultura, que ele não podia meter a mão, né, o inominável, estava lá, né? Ele fez uma represária burocrática, mas a gente está esperançoso, né? Eu acho a escolha da Margarete uma escolha muito incrível, porque ela é realmente uma agitadora cultural, uma empreendedora cultural, e é quem é, e ser uma mulher negra nessa hora, nesses tempos, a importância disso, a importância da gente ter olhos abertos o tempo inteiro para isso, como eu estava falando. Então, eu estou muito esperançosa. Essa reunião lá foi justamente para a gente conversar sobre assim, essa luta eterna pela nossa democracia, que é uma coisa que a gente vê que está aí. A gente tem uma extrema-direita realmente crescida no Brasil, não crescida, eu acho até fermentada, né? Ela foi trabalhada, mas eu te confesso, eu não consigo acreditar que todo mundo que votou no Bolsonaro concorda com tais ideias fascistas. Eu acho que tem uma parte dessas pessoas ainda muito mal informadas, ainda muito mais assim, o Lula é ladrão, dentro toda aquela história de corrupção do PT, todas as difamações, e tudo que aconteceu também, não estou aqui dizendo que tudo foi um mar de rosas, não, teve seus erros, mas eu acho que teve muita gente que vai nessa. Denise, eu quero saber que história sua ou dos outros você gostará de contar daqui a 20 anos. Dos outros, eu queria ver as mulheres na liderança, os negros no poder. Eu acho que a gente está caminhando muito, mas a gente tem um caminho ainda muito grande pela frente. Mas eu acho que os últimos anos fez a gente ver uma mudança real, né? O sistema de cotas fez a gente ter hoje muitos negros em posições que eram inalcançáveis para eles. Eu acho a questão da oportunidade, eu acho, né? Dar oportunidades. Isso é uma coisa que a gente precisa entender como obrigação de cada um. E minha, eu acho eu queria assim, ter um lugar onde eu fizesse teatro, onde eu desse uma comida, uma bebida. Eu estou doida para juntar teatro com comida e bebida, porque eu acho que as pessoas não deixam de comer e beber, elas continuam indo no boteco, mas elas esquecem do teatro um pouco, e elas nem que esquecem, elas não se deixam conhecer, né? As pessoas vão muito ao boteco, não para de abrir boteco, não para de abrir farmácia, não para de abrir pet shop, é uma sociedade solitária com um cãozinho que bebe pra caramba e muitos se medicam. E, na verdade, muita cura está na arte. E a arte com comida e bebida, que é uma celebração, uma festa, é uma coisa que eu gostaria de oferecer ao público, esse pacote inteiro, de alguma maneira. Então, às vezes, eu fico pensando nesse lugar. Eu queria ter um lugar, eu também gosto de fazer uma roda de samba, eu gosto de samba. Então, talvez eu quisesse daqui a 20 anos contar, quando nós abrimos aqui o cabaré... Maravilha, Denise, super obrigada por esse papo. Obrigada a você, Isabelle, obrigada mesmo.
Se você quer saber mais sobre o poder de contar uma história, eu te convido a ir ao site da Gama, ler a edição especial que a gente montou sobre o tema. Para começar, tem uma entrevista com o escritor Lira Neto, que largou tudo com a missão de se tornar um biógrafo. Ele conta isso no livro mais recente, A Arte da Biografia. A gente tem uma reportagem em que a gente ouviu um monte de gente de diferentes áreas de texto, podcasts, livros, roteiros, e eles ensinam como contar bem uma história. Tem outra também que fala sobre os benefícios de evocar essas narrativas de vida para a memória. Além do nosso bloco de notas, com dicas de toda a redação da Gama usadas para fazer essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas conversas com gente interessante. Olha só quem já pintou por aqui. O psicanalista e escritor André Alves, que falou sobre FOMO, uma certa ansiedade causada pela sensação de estar perdendo algo, e as redes sociais. A gente falou também com o advogado e professor da FGV Tiago Amparo, sobre as emoções que envolvem a política, e com a podcaster Camila Frender, sobre a crise dos 40 anos. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem!